Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon à sua disposição, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, cantora Paula Gauss. Olá, Maravilha, querido, Paula. tudo bem? Bom estar aqui. Tudo bem, muito bom. Também conosco o jornalista Ayrton Gontoff. Boa tarde, pois é ótimo estar aqui novamente. Site Coroa Metade continua bombando. Esse é o termo dos mais jovens, que não serve para o nosso Coroa Metade. Estamos fazendo 4 anos e com 41 casamentos já. Bombar, a gente tem que adaptar os dias, né? Para o Coroa Metade bombando, não é bem o termo. Tem muitos termos que não se fala mais. Que né? eu não sei. Né? No caso de bombando, eu nem sei se... O próprio Coroa Metade resgata um termo que se usava muito, né? Perfeito. Também conosco o palestrante Gabriel Rossi. Prazer tê-lo aqui. Olá, um prazer. Boa tarde, todo mundo. Você é palestrante e estrategista de marketing. Isso, e professor da SPM aqui de São Paulo. Como estrategista de marketing, aliás, aproveitando também o Ayrton e a Paula, estrategista de marketing, deu certo o Trump nos Estados Unidos? Deu sim, porque ele olhou para um público que se sentia esquecido, que é o americano de classe média baixa. Um público que teve ascensão na época do Reagan, nos anos 80, e se sentia esquecido. Então ele teve uma participação importante para esse público. O grande derrotado dessas eleições, na minha opinião, é a mídia internacional, como quarto poder. Porque fez diagnósticos completamente diferentes do resultado e muitas vezes agiu como torcedor. Então, por esse lado, eu acho que algumas coisas precisam ser repensadas, mas ele falou com muita relevância para esse público que precisava da mensagem dele. Como torcedor ou como vigilante ao politicamente correto? Eu acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que a mídia tem esse papel, sim. Eu gosto de falar, inclusive para os meus alunos, que o politicamente correto é como se fosse um déspota, né? Que ele faz a gente ter medo de falar alguma coisa, até mesmo pensar alguma coisa. E as pessoas estão ficando cansadas disso. É claro que você precisa ter bom senso, você precisa respeitar os outros, são coisas completamente diferentes. Mas essa sim é uma resposta a essa vigilância exacerbada, sufocante que as pessoas vêm sofrendo já faz um tempo. Sem excluir o Gontoff e a Paula Gauss, né? Mas quando se fala da vitória do Trump, ele fez um discurso dirigido, quando você diz, resgatou uma parte da população, né? Então, para nós da mídia, é um negócio agressivo, quando ele manda a mulher sair com a criança que está chorando, sai daqui, você está atrapalhando, né? E é engraçado que, lá no fundo mesmo, o Trump é um populista também, não é? Ele realmente, ele tem uma campanha, ele fez uma campanha baseada no personalismo, em frases de efeito. Muita coisa que ele falou é impossível de se cumprir, né? A gente precisa lembrar disso também. E é engraçado, o Brasil também é um país um pouco interessante, né? Digamos pitoresco. Tem liberal aqui de centro-direita no Brasil que comemorou o Trump vitorioso, só que a bolsa caiu e o cara quer o protecionismo. Então eu não entendo, é uma contradição sem tamanho. Eu preciso entender esse país um pouco, que não caiu a ficha para mim o que eles querem. Quanto? Eu acho que ao mesmo tempo que é a vitória e que é uma reação ao... toda essa questão do correto, do falar tudo de uma maneira muito politicamente correta, existe também assim, não se pode falar que ele é só um personagem. É muito cedo para se falar que ele apenas disse o que o público queria ouvir. É também uma lástima que uma pessoa que tem um discurso tão cheio de preconceito, uma pessoa com atitudes tão sexistas,
tá? E que pode não ser apenas discurso, podem ser a prática, e que vão ter efeito no cotidiano de todas as pessoas. Aquela mulher que é assediada pelo chefe dentro do trabalho, aquela pessoa que impede um casal gay de se beijar em público, essa pessoa ganha junto do Trump. Então, assim, é fácil eu estar falando hoje isso, mas eu disse para todo mundo, as pessoas que são próximas sabem disso, eu tinha certeza que ele ganharia. Eu sempre falei, as pessoas que votam nela, não, mas eu digo assim, até alguns posts meus falam disso, né? Que as pessoas que votam nela falariam de boca aberta, confiantes, e quem votasse nele esconderia, muita gente. E foi o que aconteceu. Então, assim, ao mesmo tempo, é uma vitória de uma atitude preconceituosa e, ao mesmo tempo, isso que ele falou. É uma crítica para esse processo desse politicamente correto. Onde se uma pessoa tiver qualquer frase, assim, suponha que eu, por exemplo, algo super delicado. Ele fala assim: quero impedir os muçulmanos de entrarem no país ou vou expulsá-los. É claro que é uma atitude racista que deve ser criticada, especialmente numa pátria formada pelos imigrantes. Agora, se a pessoa que está do outro lado só falar assim, sou a favor de tudo, porque ela tem medo de qualquer crítica que ela faça seja interpretada como ser condescendente com o preconceito também, o que acontece? Se ela pudesse falar, olha, sou a favor que todos os muçulmanos possam entrar, eu acho um absurdo que haja qualquer expulsão de uma pessoa pela sua fé, ao mesmo tempo, como eu sei que nesses milhões de pessoas inocentes, vítimas de perseguições, podem existir alguns infiltrados, eu vou pedir que haja uma checagem de mês em mês, de alguma forma, ou que possam ter blitz dentro das casas, eu não sei como, né? Mas alguma coisa que ela pudesse fazer, grande parte do público que votou nele, votaria nela, se ela não tivesse que ser tão politicamente correta. É preciso lembrar também que a Hillary tinha uma altíssima rejeição. Sim. O Mitt Romney, que perdeu para o Obama, ganharia dela por 10 pontos. Então o Trump ganhou coladinho dela porque talvez foi uma resposta contra a própria Hillary, não tanto ao Trump, né? Eu vejo assim também. Paula Gauss. Você se manifestou bastante nas redes sociais. Eu me manifestei porque até que o Trump me prove o contrário, ele é racista, narcisista, fascista. Pode ser que daqui a um tempo vocês me convidem para essa bancada de novo e eu fale, dou as mãos à palmatória. Era um personagem. Mas aí entra o que o Ayrton falou, que é muito sério. Um povo votar nesse personagem que tem esse discurso. No momento que a gente luta tanto por pontes ao invés de cercas. Eu acho que essa é a maior tristeza. O mundo hoje, e não é uma questão só do politicamente correto, mas a gente já viu que o caminho é ponte e não cerca. E tantas pessoas lutaram tanto por igualdades e por pontes, e daí de repente veio um cara com um discurso que é o contrário disso, e esse cara ganha. E ele ganha pelo voto do povo. Um povo que está, sim, com certeza, cansado. Um povo, como você falou, que está esquecido. Mas, gente, o problema é o seguinte. A gente está com uma dificuldade, a humanidade, eu acho, de achar um equilíbrio. Porque está tudo muito extremo. E as pessoas estão se amando pouco. As pessoas tinham que se olhar mais e se amar mais. Isso não é um discurso politicamente correto. Isso é o caminho que eu acredito do fundo do meu coração. Porque eu posso ter uma opinião e você pode ter outra. Mas a gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar e a gente tem que conviver. E as pessoas não estão conseguindo. Porque as pessoas, elas querem ter razão. O tempo inteiro elas lutam
para ter razão e para serem soberanas nos seus pensamentos e nos seus trabalhos e nas suas ações, e isso é muito triste. Então, para mim, hoje, assim... E outra coisa, fora o racismo, o fascismo, o narcisismo que eu falei, o cara maltrata a mulher, que é outra luta tão grande. O cara não respeita as mulheres. Então, o povo americano votar e fazer vencer um cara que não respeita as mulheres, a gente pode até esquecer o resto todo. Já é uma coisa muito séria para mim. Agora, tomara que eu me surpreenda, e como eu me considero uma pessoa humilde e sei reconhecer os meus erros, tomara que eu possa vir dar a mão à palmatória e falar assim, olha, eu estava completamente enganada. Realmente foi uma estratégia incrível que o Trump usou para ganhar, e ele está fazendo um trabalho super bom, super bacana e super produtivo para o mundo inteiro. A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, esse país rege o mundo. Então é muito sério. E a gente não quer guerra. A gente quer acabar com as guerras. A gente quer o bem de todo mundo. Paula né? Gauss, recentemente você esteve no Gente que Fala e a gente anunciou um show de jazz que você... Que eu fiz no ao vivo, foi muito legal. Mas o que você vai fazer no Nordeste agora? Olhar o sertão. Na verdade, olhar do sertão. Eu fui para o Nordeste em agosto, conhecer esse projeto com a convite da Marta Medeiros, que é uma estilista muito bacana, é uma pessoa incrível. E a Marta... Você vir mais próximo da mesa, o que você está... Isso, mais próximo do Gontoff, o que você está Que o Gabriel saindo? Também tem que aparecer. Isso. Claro. Aqui tá tudo bem agora? Sim. Então tá bom. A Marta é uma estilista maravilhosa, que faz um trabalho... Marta Medeiros. Que faz um trabalho incrível com as rendeiras, levando a moda brasileira, a moda de alto luxo para Los Angeles. Quer dizer, é um motivo de muita alegria. E o sucesso dela, eu falo, não é à toa, porque ela criou esse projeto que chama Olhar do Sertão, que eu fui conhecer em agosto, agora em janeiro volto, e eu tive a oportunidade de conhecer as rendeiras de alguns lugares da Paraíba, de Alagoas, e eu fiquei maravilhada. Então você não vai cantar jazz lá? Olha, lá os corações são tão abertos. Cantora. Eu vou como cantora, eu vou como comunicadora, eu vou como uma mulher de fé, mas assim, os corações no Nordeste, os corações das rendeiras, das crianças, dos maridos, são corações tão abertos, corações tão porosos, que eles recebem o meu som de coração aberto. Então eu posso cantar música brasileira, o que você vai eu posso cantar música americana. Então eu cantei algumas músicas do cancioneiro nacional. O que você cantou? Você cantou Asa Branca lá? Eles cantaram para mim, as crianças. Eu cantei: não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. E aí eu cantei, eu falei com eles, eu convivi e eu vi, Zancopé, que essas pessoas são pessoas muito, 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 muito especiais, porque às vezes vivem com pouca água. E a Marta, neste projeto Olhar do Sertão, está fazendo ações maravilhosas junto com algumas empresas, tipo a Perrier Jouet, que é uma marca de champanhe, né, uma marca famosa de champanhe. Fizeram uma campanha, por exemplo, Primavera no Sertão. As pessoas botavam hashtag, podem colocar ainda no Instagram, hashtag Primavera no Sertão, e cada hashtag desse é R$1 para fazer poço. No início do ano nós já vamos abrir o primeiro poço. Só com o hashtag? Com o hashtag, porque são muitas pessoas que aderiram. Foi assim uma campanha maravilhosa e essa campanha vai continuar. Muitas pessoas realmente foram conhecer, porque eu fui nessa viagem em agosto com médicos, fisioterapeutas. Foi uma ação para atender as rendeiras e suas famílias. E agora a novidade é que, além do poço e dos poços que a gente vai abrir, se Deus quiser, lá no Nordeste, nesses lugares que não tem água, a gente também vai levar a escola de pães
para os maridos das rendeiras, porque às vezes eles estão muito sem atividade. E a gente fez uma pesquisa lá, eles têm muita vontade de comer pão e não tem pão. E existem receitas simples, até a dona Lu Alckmin faz um trabalho maravilhoso das padarias artesanais. Eu fui fazer o curso aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca. E vai nós ensinar vamos lá? levar lá Que maravilha. os pães. Então eu vou cantar, vou fazer pão, vou fazer um pouco de tudo, porque são pessoas que realmente precisam do nosso carinho, da nossa atenção. Um beijo para esses nordestinos. Eles não devem estar ouvindo a gente, mas quem puder transmitir, compartilhar esse através beijo do nosso lá, Gente que Fala. Camalaú, São João do Tigre, lugares espetaculares. Estão sim, porque tem 4 milhões de nordestinos em São Paulo. Então, mas eles levam a notícia. Levam a notícia, falam com seus parentes hoje pelo WhatsApp, pelo Face, então estão te escutando também. Boa tarde, Helder Mariani. Boa tarde Prazer a todos. aqui. Bom dia, muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Você consegui é ator, chegar a tempo. Ótimo, ótimo. Você é ator, diretor, Isto, dramaturgo. Isto. E o que é encenador? É o diretor. Então, Eu acho que a gente vem... Eu me confundo com esses termos. Sabe, eu estava falando com o Gontoff há instantes, né? Porque ele tem um site Coroa Metade. Sim, então, sim. somos, né, quem é coroa é mais... Eu amei esse nome, Coroa Metade. Eu tô quase entrando no site dele, já tava... Precisa ter pelo menos 40 anos. Eu tô pertinho já. Eu daqui a 4 anos já posso entrar no site dele. Muito bem. Tô na mira. Como é um bom momento da vida. Ai, tenho certeza. Um ótimo momento. Eu tenho certeza. Então, quando eu vejo esses termos aqui, eu me atrapalho. Eu acho que a sua pergunta pede uma resposta que é assim, tem a ver com discussões do teatro hoje. Né? Qual é o papel do diretor? Ou qual é o papel do encenador? Né? Que é o nome que normalmente a gente vem utilizando hoje para se contrapor, sim, à ideia do diretor. Porque quando você pensa num diretor, hierarquicamente falando, isso cria uma visão muito forte, entendeu? Quando, na verdade, o processo criativo dentro do teatro, a gente acredita que é um processo coletivo. Teatro acontece quando tem o outro, né? Sim. Teatro é o espaço de encontro com o outro, é só relação, né? E quanto menos isso estiver hierarquizado, mais bacana eu acho que é. Então, qual é o papel do encenador? É aquele que tem o olhar de fora e que, de alguma forma, vai ajudando, vai auxiliando o ator a criar. Eu acredito... uma definição de diretor aí que é maravilhosa. A gente podia falar muitas coisas nisso, porque eu acredito que o protagonista do fenômeno teatral é o ator. Ele é a grande essa figura. Peça que você vai realizar no Mosteiro de São Bento? Já estamos realizando lá no Mosteiro de São Bento, já aconteceu domingo passado. Sim. Né? E, na verdade, nós estreamos esse espetáculo há quase 3 anos atrás, em janeiro de 2014, aqui do lado, na Casa das Rosas, né, na Avenida Paulista. Fizemos 3 temporadas na casa. Sim. E nesses 3 anos a gente vem caminhando, muitas apresentações, muitos lugares diferentes, dos mais inusitados possíveis. Estou tentando me localizar no Mosteiro de São Bento. Onde vocês vão encenar lá? Existe lá no Mosteiro, do lado do colégio e da faculdade, um teatro que foi construído, antigamente um auditório, que foi construído exatamente na mesma época dentro... Estava desativado, não estava? Estava desativado. Nós estamos aí na alegria de poder de novo abrir esse espaço cultural para a cidade de São Paulo, já que o próprio mosteiro, né, ele, por ser um baluarte, né, um símbolo da cidade, da cultura, da religião, a peça da arquitetura. A peça é sobre Santa Terezinha? Santa Terezinha do Menino Jesus. A gente tem a Santa Teresa d'Ávila, né, que a gente brinca de Teresona, e tivemos um espetáculo muito bacana a respeito dela, com Marco Pâmio, né, direção do Elifas Andreato, e etc. E a Santa Terezinha do Menino Jesus, né, que aí nós já estamos no século XIX, na França, Lisieux, é onde ela viveu. Nasceu em Alençon e viveu e morreu. Por que tem um conflito nesse texto, nessa encenação? Que conflito é esse? Então, o conflito é entre 2 tipos de pensamentos que eu acho que se debatem dentro de todos nós, né? Que é a fé, ou a possibilidade de você ver o mundo com um outro olhar, que não aquele de uma experiência mais empírica, né? E a razão,
a racionalidade. O Helder falou uma coisa muito legal, eu lembrei do meu cineasta predileto, Ingmar Bergman, né? Que ele falava justamente isso, que era essa questão do silêncio de Deus de um lado, e do outro aquela vontade de você acreditar em alguma coisa, de você precisar de alguma coisa, um norte para você. Você resumiu, Terezinha. O que ela escutava era esse silêncio de Deus, portanto, não escutava nada. É isso, né? O silêncio de Deus. Mas a vontade dela de poder acreditar e buscar um outro sentido. E lembrando que a gente está no final do século XIX, o auge do pensamento positivista, a filosofia, a razão está sendo incensada nesse momento, né? Então ela vai contra a maré também, né? Contra a corrente, né? No momento em que o grande discurso é racional, como é até os nossos dias, né? Ela busca um outro significado. E eu acho que esse conflito está dentro de cada um de nós. Mais latente em alguns momentos das nossas histórias pessoais de vida, no momento de perda, de tristeza maior, ou mais latente no momento social de vida como esse que nós estamos vivendo agora. Eu acho que toda essa questão política, histórica, que está aí nos convocando, né, faz a gente chegar nas questões básicas, que é essa que você colocou, as questões existenciais. De onde vim, para onde vou, que sentido tem toda essa luta histórica, política que nós vivemos. E ainda falando de teatro, bacana, eu estudei História da Arte também, eu adoro. Sim, adoro tudo bem, que é ligado a isso. A gente pode falar até de Shakespeare, que daria uma lição ótima para muito político brasileiro. Porque lá no século XVI, Shakespeare enxergou que o homem não era só feito... Não é, mas ele enxergou que o homem não era só feito de estruturas sociais. Nós nascíamos com uma certa barbaridade. Então, você não vai conseguir. Não, é difícil. Helder, qual é o horário do espetáculo lá? Aos domingos, às 18 horas. Somente os domingos de novembro. Sim, neste final de novembro, domingo, 18 Temos 3 horas. domingos pela frente ainda. Às 18 horas, a bilheteria abre às 17 horas. Eu vou querer assistir. Muito bem, vai ser uma alegria. Eu tive uma tia que foi uma freira carmelita. Olha só. E é uma memória, eu tenho alguns flashes claros assim da minha infância. E um deles foi a gente indo visitar ali em Aparecida do Norte e eu vendo a minha tia por um buraco assim, por uma frente. Nós apresentamos esse espetáculo para as carmelitas de Aparecida, para as carmelitas daqui de São Paulo, o famoso Mosteiro de São Bento, que tem Mosteiro Santa Teresa, que tem mais de 100 anos, agora é no Jabaquara, antes era no prédio da PUC, e apresentamos lá onde sua tia viveu. E exatamente nesse espaço que você tem na sua lembrança, que é o parlatório. Elas nos assistiram pela grade, né? Eu tenho uma tia freira também, irmã Margarida, irmã do meu pai. E ela já é velhinha, eu gosto muito dela, mas uma coisa, eu tenho uma memória muito forte dela. A gente indo pro Rio Grande do Sul, meu pai é filho de colonos italianos, para visitar meus avós em 40 anos de casado. Eu lembro que a família inteira no ônibus, assim, 12 horas de viagem, gente passando mal, já não aguentando mais, ela com o violão, vamos cantar, Jesus, ninguém aguentava mais. Isso é uma coisa muito interessante. Você deve ter pesquisado muito para fazer esse espetáculo, mas a alegria que Deus traz para a vida das pessoas. É verdade. É uma alegria. As pessoas falam assim, o que aconteceu? Nada. Não teve que acontecer nada. É uma alegria de Deus, é uma alegria que vem do alto, não é? Olha, a gente apresentou no mosteiro aqui de São Paulo, no Mosteiro da Luz, onde tem o Museu de Arte Sacra, que não são carmelitas, mas são irmãs de clausura. Em Itapecerica da Serra, as irmãs beneditinas, que também são irmãs de clausura. E a pergunta que você sai é essa: de onde vem essa alegria toda? Mas, Helder, eu tô querendo entender aqui. Elas vivem em clausura. Elas vivem em Elas clausura. Não têm contato, apenas uma delas tem contato com o mundo exterior. Normalmente é assim. E aí vocês se apresentam e como são vistos? Vocês não veem elas. Vemos. Quer dizer, na verdade, o espetáculo é um monólogo com uma única atriz. Sim. Gabriela Cerqueira. Tudo bem. Mas a grade, você enxerga bem. Apesar de ser um monólogo, né, não é o espetáculo envolve outras pessoas. Sim, eu mesmo estou lá. Sim, né? sim. Mas é muito bonito o que vem acontecendo. Por exemplo, aqui no Mosteiro da Luz, Museu de Arte Sacra, as irmãs abriram um pedaço da clausura, uma parte da clausura, para receber a plateia, a comunidade externa. Isso foi muito... E aí se sentou junto com a comunidade. As irmãs de
de Itapecerica também. Mas as carmelitas assistiram através da grade. Mas é possível ver, porque é uma grade grande. Então, e é bonito no final do espetáculo, porque imagina, elas estão vendo ali a projeção da vida delas, os horários, inclusive na peça tem uma brincadeira que a madre diz todos os horários, desde o primeiro horário do levantar 4:30 da manhã até 10:30, 11 horas da noite o dormir. Então ela se identificando o tempo todo. Quando termina a peça, é um momento muito grande de emoção, e acho que a Gabriela Cerqueira, a atriz, poderia nos contar muita coisa bonita que ela viveu disso. Porque aí as irmãs pelas grades abraçam e pegam na mão e querem falar com a atriz. Aí tu não se contém, mas é um teatro que agrade. Né? Um teatro que agrade. Né? Ayrton Gontoff, e o Coroa Metade? Quantos casamentos do Coroa Metade? Estamos com 173 mil pessoas cadastradas. Nossa. Já com 41 casamentos das pessoas que avisam, porque muitas saem do site. Não querem convidar as pessoas. Elas não gostam de aparecer, ou algum filho fala, mãe, eu tenho vergonha que você pare na televisão, ou tem algum ex-marido violento. Então, assim, as pessoas que aceitaram aparecer, que gostam de contar as suas histórias, são já 41 casais. Mas mesmo os não casais sempre são histórias muito bacanas. A pessoa que te manda alguma carta dizendo, olha, eu não acreditava mais em sentimento, conheci o site, entrei só por curiosidade. A solidão hoje é muito presente, especialmente nas grandes cidades. É super impactante isso, né? Quando você pensa em Carlos Drummond, a bruxa, que ele fala, essa cidade do Rio, de 2 milhões de habitantes, estou sozinho no quarto, estou sozinho na América. Assim, quando tem muita gente e você está sozinho no meio da noite, né? Então hoje o site me traz muito prazer. Claro que eu vivo ainda do jornalismo, tenho a Gontoff Comunicação, mas assim, a minha grande paixão hoje cotidiana é o Coroa Metade. Que pesquisa você está fazendo, né? O Pedro disse que você ia trazer o resultado da pesquisa. Não, eu falei para o Pedro que na próxima então já estamos agendando uma outra. Né, a gente, para que continue criando pautas, porque o site quer aparecer sempre, e para que entenda mais o seu público, a gente tem pesquisado e perguntado o que você busca. Assim, não somos um instituto de pesquisa, tipo Ibope, Gallup, somos um site e o nosso público é um público limitado aos usuários do site. Mas há pesquisas instigantes, tipo, as mulheres de 40 e 50 anos do site querem casar mais do que os homens. Mas, para a nossa surpresa, a partir dos 60 anos, os homens querem casar mais. Por quê? A conclusão primeira, ainda inicial, a mulher, quando passa dos 60 anos, fala assim, já fui casada 2 vezes, meu marido ficava no sofá vendo futebol, quando lavava um copo fazia cara de quem tinha feito metade do trabalho doméstico, que era um homem fiel para os bons e maus momentos, mas cada um na sua casa. Já o homem, infelizmente, vergonhosamente para a nossa parcela na humanidade, que é uma pessoa que cuide dele, que é uma mãezinha. Então, claro que isso tem mudado, mas ainda é muito presente. Você casou através do site? Não, mas o fato de ter casado me fez criar o site. Eu estava neste grupo que não acreditava mais que o amor fosse possível. É o grupo de risco? Não acreditava mais que... Risco de ficar solteiro. Não acreditava mais que fosse viável a felicidade a 2. Mas olha, eu vou te falar, é tão maravilhoso isso. Eu tenho uma amiga que vai casar, ela era separada e ela vai casar agora em dezembro e ela tem 60 anos. E ela fez um vídeo bem caseiro, falando assim, gente, eu quero dizer pra vocês que vocês, mulheres, vocês têm que ter fé, porque, olha, eu realmente vou casar, e vou casar com cerimônia, tudo. E esse vídeo bombou. E ela falou que recebeu, assim, centenas de mensagens, porque as pessoas compartilhavam. Sim. E as pessoas começaram a procurá-la, assim. Mas o que você fez? Onde você achou? Onde você encontrou? Ela realmente conheceu a pessoa, mas, de repente, o seu site é um caminho maravilhoso para as pessoas se encontrarem. Sabe que tem outras pesquisas, por exemplo,
1950, expectativa de vida da população, 51 anos. Hoje, 75 anos. E em 2035, para quem nascer nessa ocasião, será de mais de 100 anos. Ainda não sabem quanto. Tem uma outra pesquisa, estou meio atrapalhado aqui, e em 91 tínhamos 11 milhões de pessoas acima de 60 anos. Eu fui maldoso com você hoje aqui. Em 2000, 15 milhões de pessoas acima dos 60 anos. O teu treinamento, hoje eu derrubei teu treinamento? Não, hoje não. Foi outra questão. Hoje temos 25 milhões e dentro de 20 anos, 90 milhões de pessoas acima de 60 anos. Você quer falar sobre essa questão? Pode falar. Pode falar. Não, é uma outra questão que... É uma outra questão. É que ele tem dificuldades, às vezes, de se expressar e eu provoco essa dificuldade dele. Não, você não provoca. Não, você não provoca essa... Não, ele está falando assim, eu tenho desde criança um problema de gagueira, que é disfunção fonética. E é uma questão que ela independe de você estar nervoso, você estar calmo, é uma questão neurológica. E todas as manhãs eu faço vários exercícios, eu fortaleço a boca, assim como uma pessoa que tem um problema de coluna, fortalece o abdômen. Opa, quase cai o corpo. E eu também treino palavras. Eu falo assim, você está muito bonita hoje. Se eu sentir que, vou falar, você eu falo assim, você está exuberante hoje. Gostei muito da tua peça. Se eu sentir, gostei muito da tua peça, eu falo assim, gostei muito do teu inesquecível espetáculo de teatro. Vou o tempo todo driblando, legal, né? Mas hoje, como eu mudei, como eu falei para a tua produção, eu mudei de empresa faz 3 dias e estou com 1000 problemas de instalações elétricas de mundo virtual e passei 2 noites em claro. Eu estou mais atrapalhado não é pela questão fonética, mas pela falta de sono. Antes que eu converse com o Gabriel... Eu não percebi nada de gagueira. Por Deus. Eu não percebi nada. É o drible dele. Só mais uma coisa importante, porque eu acho que é um tema à parte. Sim, mesmo quando eu não gaguejo, eu sou gago. Porque vocês são do mundo da arte... do mundo do marketing, você sabe, assim, tudo que você passa, tudo que você vive, entra dentro de você. Então, mesmo que eu deixe de gaguejar totalmente, o modo que eu vejo as pessoas... Eu fui campeão de futebol, campeão de judô, mas eu nunca fui um vencedor, aquela pessoa que se sente toda poderosa, porque eu tinha uma fragilidade e via aquele meu colega campeão que tirava sarro de uma pessoa que era gordinha, que estava de óculos, que tinha algum problema físico. Então sempre a minha identificação teve mais próxima de alguma forma, perdedores do que dos vencedores. Então a gagueira é parte da minha identidade. Agora, olha, eu que gosto de comunicação, você me deu hoje uma lição aqui, porque esse treinamento que você falou que faz, de mudar a palavra, de desconstruir, é espetacular. E esse treinamento é espetacular para quem tem o problema de gagueira. Com certeza deve ter gente que está ouvindo que tem. Mas para todos nós, porque às vezes nos falta uma palavra e a gente pode condicionar o nosso cérebro a buscar outra. Então, olha, você está de parabéns. Para mim, hoje, você é um grande vencedor e um grande professor, porque você me ensinou muito. Um registro aqui, a comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição, a PEC 233/16, que regula o pagamento de precatórios e permite a utilização de depósitos judiciais que existem em nome de municípios, estados e União, realizou audiência pública terça-feira, dia 8, para ouvir especialistas e segmentos que serão afetados com a medida. A proposta já teve a sua admissibilidade votada na CCJ e tem o apoio de governadores e prefeitos. Se o texto for aprovado pela comissão especial, seguirá para análise em 2 turnos no plenário. O debate foi proposto pelos deputados Arnaldo Faria de Sá, Paulo Teixeira e Silvio Torres. Conforme a PEC 233, os precatórios a cargo de
estados e de municípios pendentes até 25 de março de 2015 e aqueles a vencer até 31 de dezembro de 2020 poderão ser pagos até 2020 dentro de um regime especial que permite o aporte de recursos limitados a 1/12 da receita corrente líquida. Essa proposta teve origem na PEC 74/15, aprovada no ano passado pela Câmara e modificada depois pelo Senado. Senadores reduziram de 40% para 20% o percentual dos depósitos judiciais destinados à quitação envolvendo partes privadas, dívidas em que o poder público não faz parte. Ficou prevista a criação de um fundo garantidor composto pela parcela restante dos depósitos judiciais. São informações que nós trazemos, enviadas pela FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e trazemos informações não apenas aos associados, mas ao público em geral. E nesta semana o deputado Arnaldo Faria de Sá esteve no Gente que Fala e disse que a proposta vai ser aprovada dessa forma, porque se houver algum questionamento, volta tudo lá no começo, vai passar para o Senado de novo, vai voltar tudo. Então ele quer que aprove, ele, o Paulo Teixeira e o Silvio Torres entendem que deve ser aprovado desta forma e depois se discute, mas tem que ser aprovado assim. Conosco hoje a cantora Paula Gauss, o jornalista Ayrton Gontoff, que é diretor do site Coroa Metade, palestrante e estrategista de marketing Gabriel Rossi e o ator Helder Mariano, que está em cartaz com o espetáculo Terezinha como diretor. É isso, Helder? Isso mesmo. É Helder Mariani. Isso mesmo. O Helder, Fábio da Vila Madalena, como é a experiência de escrever para públicos tão diferentes como em casos extremos? Terezinha e o Cabaré Falocrático. Só para explicar, o Cabaré Falocrático é um espetáculo com poesias de 3 poetas militantes gays aqui da nossa cidade muito importantes, o Roberto Piva, que infelizmente não está mais entre a gente, mas quando eu comecei a trabalhar com a poesia do Piva, ele ainda estava vivo aqui na Casa das Rosas, o poeta Horácio Costa e o Glauco Matoso, né? Conhecidos, respeitados e que tem uma militância gay muito forte. E o Cabaré Falocrático leva essa poesia e discute essa questão homossexual, principalmente na questão do homem, né? E Terezinha vai para um outro caminho, claro, que é o caminho de contar a história da vida de uma santa, né? Mas, ouvindo o nosso amigo aqui falando de como o Coroa Metade pode ser um espaço de encontro, cada vez mais eu vejo que na música, no marketing, o que a gente vem é construindo esses espaços de encontro. Yeah. O álibi pode ser a discussão espiritual, ou a discussão de gênero e etc., ou a discussão política, ou a discussão estética, né? O que importa estamos juntos, estamos nos encontrando, estamos discutindo, estamos buscando, né? Ayrton Gontoff, o Lucas Santana pergunta se o Inter será rebaixado esse ano. Olha, eu não tenho o dom de prever o futuro, mas espero que sim, que o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil e que o Inter seja rebaixado já daqui a 2, 3 rodadas. Não gaguejou nada para falar do Inter, né? Fala com uma convicção. Assim, a única coisa que eu acho positiva na vitória do Trump é ver piorar a situação internacional. Né? A Daniela da Bela Vista, Gabriel, há no Brasil tendências de marketing para negros? Hoje a própria comunicação de marca, ela olha por diferentes segmentos, ela segmenta a comunicação. Mas sim, há linhas de produtos, entre outras questões, né? Mas também, por um outro lado, é interessante afirmar que há um surgimento de marcas mais democráticas, no sentido geral, né? Marcas que atendem a um grande público sem necessariamente olhar para um segmento. Depende muito do mercado, depende muito do comportamento do consumidor, né? E da personalidade da marca. Mas há sim questões que podem ser vistas para esse público específico. Paula Gauss, Maria do Socorro da Vila Guilherme pergunta a você sobre as cidades que visitou no Nordeste com o projeto. Olha só, Camalaú, São João do Tigre, conhece São João do Tigre? Não, mas é tão poético esses nomes, né? É bonito, né? Soa
Pessoa? Eu desci, foi assim, eu peguei um avião, São Paulo-Maceió, e daí eu saí de Maceió e peguei 8 horas de van. Nossa. Então, assim, foram lugares, Aqueles que o asfalto derrete? Nunca existiu o asfalto, na verdade, nem derreteu, ele já não existia mesmo, nunca existiu. Às vezes o barro pode derreter, mas derrete só com calor, né? Não é com chuva, porque também são lugares que não chove. Então, assim, os lugares que a gente mais ficou são João do Tigre, ali, Camalaú, e eu fiquei, assim, realmente maravilhada. Eu tenho fotos, eu até mandei para Zenilda algumas fotos do projeto, e tudo, que realmente não dá, acho que, para colocar aqui, porque não foram fotos separadas. Eu posso mandar de uma próxima vez separadamente, mas realmente foram lugares inesquecíveis para mim. Monteiro. Onde mais? Monteiro, João do Tigre, Camalaú, São João do Tigre, Monteiro, mas os lugares que eu mais fiquei são esses que eu falei. Helder, Juliana da Pompeia, por onde andam os dramaturgos que escreviam sobre temas sociais e políticos? Eu também me pergunto. Eu me pergunto qual é o lugar que o teatro vem ocupando nesse momento que a gente está aqui, na cidade de São Paulo, né? Eu faço parte, fiz os últimos 2 espetáculos do Grupo Folias, um grupo com mais de 15 anos na cidade, que tem uma tradição de um discurso político muito forte. E o nosso questionamento, e o questionamento que a gente vê nos grupos da cidade de São Paulo, é de fato, que lugar é este, né? Que capacidade nós temos de mobilizar as pessoas que vão assistir os nossos espetáculos, né? E até onde essa mobilização precisa ser de fato uma mobilização didática, ou muito mais um exercício do pensamento e da possibilidade de ver a realidade a partir de outros olhares, né? Quando você busca outras palavras para dizer a mesma coisa, mais do que exercitar tecnicamente a tua palavra, você está buscando outras visões para abarcar a mesma questão, né? Isso eu acho que o teatro pode fazer. O problema é que não é todo mundo que tem o teu vocabulário. Tem tanto vocabulário, você vai adquirindo também, de acordo com a necessidade. Se resgatar a indignação, porque a banalização do mal, do teatro, como a própria Hannah Arendt fala, a banalização, você vê tanta miséria que você para de se chocar. Você vê tantas situações adversas. Quando Bandeira fala, vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Era um homem. Porque ele viu um. Às vezes, quando você vê muitos, você para, então você banaliza. Tem que ver cada cena dessas, você tem que imaginar como se fosse uma única, porque é um ser humano. E eu acho que a arte tem esse papel, claro, social, mas o que aconteceu no Brasil, pelo menos nos últimos anos, foi um aparelhamento partidário dessas iniciativas. Então eu acho que é hora de repensar realmente. Olha, a gente consegue ser político, a gente consegue ser incisivo, a gente consegue apresentar uma proposta, mas sem defender naturalmente o interesse de um partido ou alguma política ideológica que talvez não seja da maioria. Eu acho que sim. Exercer as funções, não eu gosto muito eu acho que o Estado também pode apoiar esse tipo de coisa. Eu, como um liberal, eu acredito na iniciativa privada do indivíduo para essas questões. O Estado é a função do Estado, com certeza. É uma função partidária. Eu acho que não pode ser aparelhada. Eu acho que você pode passar o seu posicionamento ideológico, o seu posicionamento político, mas não, claro, defender uma agenda partidária. Isso deve ser feito. Porque o que acontece hoje, olhando para o teatro em si, a gente vê uma esquerda brasileira que precisa se reorientar, ela precisa se adaptar a um novo mundo. Ela, pelo menos pela minha ótica, ela passa por algumas questões que já são antiquadas, e ao mesmo tempo você tem uma peça de teatro, uma obra de arte que passa exatamente essas ideias que já não são mais em consonância com o mundo em si. Então eu acho que sim, tem um papel importante, mas precisa se repensar realmente o que podem passar. Não é o teatro. Eu acho que a gente vê hoje, nesse momento, as grandes instituições, o Estado. É verdade. O Estado laico, a visão de Estado moderno do século XVIII, acabou. A gente está vendo aí, e não é no Brasil, sim, no mundo. No mundo. É verdade. Não vamos falar de Estados Unidos aqui para não ficar no lugar comum. Mas, enfim,
a igreja, a família, a ideia de família, né? Então, por isso que eu gosto no teatro de trabalhar desde a questão gay até a questão da santa. De estar desde dentro de um mosteiro até, às vezes, numa pequena ONG lá, sei lá, no Jardim Pedreira ou em outro lugar qualquer, com um grupo de 10, 15 jovens assistindo um espetáculo como Terezinha, como já aconteceu. Então, essa mobilidade pode nos ajudar neste momento em que as grandes instituições e nós, individualmente, ou nos nossos trabalhos especificamente, vivemos essa crise de identidade. Né? Então, acho que estamos todos diante de um momento novo que nos deixa numa angústia, mas a angústia não precisa nos paralisar, pode nos levar para frente. Gabriel, tem uma pergunta aqui que, aliás, eu quero abordar a tua. O Renato da Vila Mariana se pergunta se os candidatos já aprenderam a usar a internet como um veículo de 2 vias. A maioria não. A internet é um caminho sem volta. É impossível mensurarmos o real valor da internet, porque o sujeito vê um vídeo no telefone celular e comenta no pub sobre ele, vai para dentro de casa e influencia outras pessoas. Os políticos no Brasil olham muito a tecnologia e não prestam atenção no comportamento do eleitor. E o comportamento do eleitor deixa algumas dicas. Ele quer autenticidade. Você é realmente aquilo que você fala que você é. Ele tem uma certa ojeriza pela classe política. A gente vê o número de brancos e nulos foi um claro recado que a população está cansada do status quo. Não é? Ele quer realmente políticos que tenham uma identidade forte, uma sintonia com as demandas sociais, que façam o corpo a corpo. Não adianta nada o sujeito lá de Cabrobró, que não tem contato nenhum com o eleitor, não conhece a internet, nos últimos 45 dias querer usar a internet, que não vai servir para nada. Quem soube minerar os dados, quem soube entender o comportamento, a conjuntura, uma conjuntura mudancista, o sujeito quer mudança, consegue sim usar a internet, mas há ainda uma lacuna, um caminho a ser percorrido. Eu acrescentaria aí a abstenção, né? Abstenção, totalmente. É uma clara... Há um divórcio claro, né? A gente precisa de uma reforma política. Nosso sistema político não deu certo, ponto. Porque não até bem pouco tempo a abstenção era de pessoas que eram impedidas de votar. Mas agora parece que foi deliberado. Eu não vou votar. E sabe, Zantopé, na verdade, o voto do brasileiro esse ano foi muito mais pragmático do que a gente possa imaginar. Não foi tanto de esquerda ou direita, foi um voto pragmático. Um cidadão que olha uma crise econômica brutal e uma crise ética, né? Uma corrupção que detona, acaba, destrói o nosso sistema político. Então o voto foi pragmático, foi quem teoricamente tem uma posição mais de gestor e teoricamente não está envolvido com mutreta. Né? Então eu acho que isso deixa algumas dicas. O que tem a ver com a internet isso? Ora, as suas propostas são autênticas, são claras, têm sintonia com as demandas sociais. Você é aquilo que você fala que você é transparente, você é direto, você sai do púlpito para falar com o eleitor, isso é importante. Não adianta nada você ser um político Paulo Maluf e querer ir para a internet, que não dá certo. Mas a internet foi usada, tivemos 45 dias de campanha. Existia campanha específica para a internet? Porque é aquele negócio, libera a internet, mas libera a internet para quê? Os políticos saberiam usar? Isso é uma coisa muito importante, Zatopé. Eu dou um curso na SPM aqui na Vila Mariana, que é justamente sobre a internet para campanhas eleitorais. E eu sempre falo para os alunos, não funciona sozinho. Você tem que olhar a conjuntura sociopolítica e econômica. Você tem que olhar o perfil dos concorrentes, o perfil do seu candidato, o perfil do seu eleitor. A partir daí a internet consegue ser incisiva. É o perfil do eleitor. Mas também dos concorrentes, se você é um político. Sim. Não é? Porque você precisa ser mais incisivo que ele. O binômio competência e resultado persegue o político a vida toda. Você tem que ser mais competente que o seu adversário e você tem que mostrar que você tem mais influência na vida do eleitor do que o seu concorrente. Então, a partir daí, sim, você consegue ver o que eu vou fazer na internet. Caso contrário, fica, eu tenho um número de likes, eu tenho um compartilhamento, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Estão te enganando. Político, estão te enganando. Paula Gauss, Marcelo do Tatuapé quer te ouvir. O que ele quer ouvir? Ele quer ouvir um repertório. Você quer falar alguma coisa? Você canta Assum Preto? Não. Tá bom. Ele quer ouvir o jazz. Ele quer ouvir jazz? Quer ouvir jazz. Do seu repertório de jazz. Ele ou você, Zanco? Aqui, ó, Marcelo do Tatuapé pede para Paula cantar algo do seu repertório de jazz.
all of me? Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on without you? You took the part that once was my heart. Maravilha, maravilha. Eu vou fazer um CD de jazz só pra te dar de presente, sem café. Eu quero, Vou te dar. Você sabe disso. Ayrton Gontoff, como eu participo do Coroa Metade? Coroa Metade, a pessoa entra no www.coroametade.com.br. Hoje não precisa mais do www, entra no coroametade.com.br. Mas nós somos do tempo, por favor, reafirme que os coroas são do tempo do www da ANT, né? Faz um cadastro, preencha o máximo de informações possíveis de quem você é e de quem você procura. E daí tente ser fiel àquilo que você busca. E quando tem informações falsas, eu coloco lá que eu sou bonito, por exemplo. Em primeiro lugar, assim, a avaliação que cada um tem de si mesmo é muito importante para que você seja confiante para encontrar outras pessoas. E para todo pé cansado ter o chinelo velho. É isso mesmo. E outra questão, assim, você tem que saber perceber os pequenos detalhes da pessoa que está interagindo. Sim. Por exemplo, nós estamos conversando, eu falo assim, você faz o quê? Sim. Eu sou cantora. Segunda vez eu falo assim, você faz o quê? Eu sou cantora. A terceira vez que eu faço a mesma pergunta, ela tem que perceber, se ele está me perguntando 3 vezes, ele está conversando com 40 mulheres ao mesmo tempo. Então, os detalhes de cada conversa são tão importantes quanto em uma conversa num bar, num museu, numa livraria. Então, é a mesma coisa. Não existe relacionamento virtual, existe relacionamento real. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos em busca de amor, carinho, de companhia. Você promove reuniões? Não. O site, por enquanto, ele é só um meio para que as pessoas se conheçam. Mas, graças a Deus, nós continuamos sendo seres humanos. Quantos casamentos? 41. E o que importa é o quê? É o olhar, é o cheiro, é a pegada, é a expressão de cada um. Okay, na hora do vamos ver. E tem que ter autoconfiança, né, gente? Porque é o seguinte, se a gente tem autoconfiança, se a gente não gosta da gente, quem vai gostar? É isso então aí. Tem que ter. Qual é a tua página? Aliás, a minha página não é uma página só musical. Eu dou dicas, eu falo de música, de arte, de política, de tudo um pouco. Então, se quem puder entrar, é facebook.com/Paula Gauss Oficial. Lembrando que o Paula é Paula H-G-A-U-S-S. Então, Paula Gauss Oficial. Vai ter um pouco de tudo. Eu vou assistir Terezinha, eu vou postar. Aí eu posso postar do seu site, posso postar do curso dele de marketing. Tem um pouco de tudo. Entendi. Que eu fiz uma página assim que eu acho bacana, que fica multi... Helder Mariani, o teu espetáculo no Mosteiro de São Bento? No Mosteiro de São Bento, nos domingos do mês de novembro, às 18 horas. Terezinha, a partir dos escritos de Santa Terezinha de Lisieux. Muito bom. Gabriel Rossi, palestrante. Consultoria de marketing também, Gabriel Rossi Consultoria. É professor da SPM, tem 2 cursos na SPM agora no começo do ano, em 2017. Você pode acessar por gabrielrossi.com.br. Curso de branding, que é marcas, e também de planejamento estratégico. Teses, dicas, tudo você encontra no site também. Revela um segredo aqui, os políticos procuram orientação, procuram se... Perto de campanha eles procuram tudo. O problema é esse, né? O problema é procurar muito perto de campanha só. Deviam procurar antes, bem antes, para já ir fazendo um trabalho... Falou uma coisa muito importante, assim, a principal dificuldade com quem não está no poder é que não consegue se comunicar com a população. Quem está no poder tem a máquina, consegue se comunicar com a população. Se os políticos tiverem essa visão estratégica de entender o eleitor, né, criar eventos, isso não é campanha eleitoral antecipada, não é isso. Mas conseguir perceber essa importância de criar laços com o eleitor... Por isso que eu perguntei se o político se prepara. O resumo é esse. Quem está no mandato geralmente tem uma visão mais estratégica para esse tipo de coisa, né? Porque consegue se comunicar com a população e já pensa no futuro. Agora tem muito político de primeira viagem aí que não consegue nada, infelizmente. Paula Gauss, o que você canta lá no seu projeto? Fora do jazz.
Canto aquela, eu adoro aquela, assim, a natureza das coisas. Oh, xalalalala, oh, coisa boa é namorar, não se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, que amanhã ela para na porta da sua casa. Parabéns a Paula Gauss, grato ao Ayrton Gontoff do site Coroa Metade, o Gabriel Rossi, que é estrategista de marketing palestrante, e ao Helder Mariani, em cartaz com o espetáculo Terezinha no Mosteiro de São Bento, domingo, 6 horas da tarde. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira, ao meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.